Sejam bem-vindos a mais um programa Fonte da Vida, aqui no Cristo Acolhedor TV. Estamos falando sobre Jesus e o diabo, qual é a diferença. No primeiro programa falamos sobre quem é o diabo, explicamos com detalhes sobre quem é este personagem que é o pai do mal. E hoje estamos trazendo as 12 características do diabo para continuarmos a conhecer o maligno. Conforme eu disse no programa passado, o conhecimento sobre o diabo vai lhe dar uma vantagem na guerra espiritual, porque quer queira, quer não, todos nós reconhecemos que estamos em guerra, e numa guerra difícil porque não lutamos contra carne e osso, mas contra os principados, as potestades, as hostes espirituais do mal nos lugares celestiais, conforme diz a palavra em Efésios 6, 10 a 19, estamos lutando contra espíritos. Então hoje queremos trazer as características do diabo. Não se esqueça no final deste programa de dar o seu like e subscrever-se neste canal para que continue a receber as nossas publicações. As 12 características do diabo. A primeira característica que nós vamos encontrar é que o diabo é acusador dos irmãos. Isto quer dizer que o diabo está sempre à procura de alguma coisa para nos acusar diante de Deus e diante dos homens. Lembra-se em Jó capítulo 1, quando Deus perguntou ao diabo: não viste o Jó, homem justo e reto? O diabo disse: ele não é justo. O problema é que você encheu a vida dele de bens. Experimente tirar tudo quanto ele tem e vai te rejeitar. Em Mateus capítulo 12, versículo 2, usando os fariseus, acusou os discípulos diante de Jesus, dizendo: não é lícito o que estão a fazer, porque hoje é sábado. Quer dizer, o diabo vê problema aonde não há problemas. Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, já te acusaram de coisas que não fez? Quantas vezes a sua imagem, a sua pessoa foi suja por coisas que nem sequer sabia? E sem poder se defender, é o diabo agindo. Sabe, quando o diabo acusou a Jó diante de Deus, Jó não estava lá para se defender. Apenas só viu desgraça entrando na sua vida. Perdeu tudo o que tinha na vida. Talvez você seja um bom trabalhador, mas o seu nome nunca consta na lista dos promovidos. Foste acusado e nem pudeste te defender. Apenas estás a ver os anos passar sem aumento salarial e sem a promoção. O seu marido mudou, já não lhe trata da mesma maneira. Foste acusada e sem poder se defender, e só estás a ver reações. A família, os amigos, vizinhos mudaram do comportamento com você. Foi acusado e nem pode se defender, só vê atitudes somente. É a obra do diabo. Mas a grande alegria é: não se ofenda, não ligue, não chore. A Bíblia diz que nós temos um grande advogado nos céus. Jesus Cristo vai te defender. O diabo é acusador dos irmãos. Segunda característica: o diabo não gosta de ver bem as pessoas. Cria agitação e mete-se aonde não foi chamado. Não sei se já percebeste que quando as pessoas estão bem, sempre tem que acontecer alguma coisa de repente para trazer problemas, brigas e fazer o ambiente turvo. Às vezes as pessoas brigam por coisas ínfimas sem sentido, mas as coisas pequenas tornam-se grandes. É a ação do diabo, porque não quer ver bem as pessoas e não precisa ser chamado para entrar e criar agitação. Em Gênesis capítulo 3, versículo 8, vemos o diabo criando problemas para destruir a harmonia que Deus tinha com o homem, introduzindo o pecado que fez o homem cair. O diabo é mestre em colocar o que você odeia naquilo que você ama. O diabo é especialista em colocar em disciplina que você odeia nos seus filhos, em colocar tudo de errado na sua esposa, no seu esposo, no seu negócio, no seu emprego. E se você não tiver discernimento, vai começar a odiar os seus filhos, vai começar a odiar a sua esposa,
esposa, vai começar a pensar que o seu esposo não presta, é um homem errado. Você vai começar a pensar que aquele negócio não vale nada, não tem rendimento. Não faça isso. Não lute contra o que você ama. Lute pelo poder de Jesus contra o que o diabo colocou sobre o que você ama e você será feliz. Alguns dizem, eu já não aguento, quero divorciar. Quem disse que o divórcio é solução? Você vai entrar na nova relação da maneira como saiu da antiga relação e será pior. Peça a Deus para tirar o que você odeia na pessoa que você ama e seja feliz. E isso é possível com Jesus. Terceira característica, o diabo gosta de sacrificar. O termo sacrificar aqui foi usado para significar prejudicar. Então podemos dizer que o diabo gosta de prejudicar. Para o diabo fazer um pai de família com 10 filhos perder emprego não é nada. Para o diabo criar uma tragédia, uma destruição e provocar mortes e choros em massa não é problema. Destruir um casamento e deixar bebês a serem criados por um homem inexperiente ou por uma mulher sozinha, ai, que tamanha dor, não é nada, porque o diabo não tem piedade, o diabo não tem coração, ele alimenta-se do mal, mas Jesus oferece misericórdia. Mateus 12, 7, ele diz, misericórdia quero e não sacrifício. Para o diabo matar ou trazer uma doença grave sobre alguém porque não aceitou servi-lo é normal. Impedir principalmente as mulheres de casar ou de conceber, alegando que essas mulheres lhe pertencem, não é problema. Trancar todas as portas financeiras de uma pessoa não é nada. O diabo alegra-se em ver lágrimas. O diabo não presta. O diabo é seu inimigo. Não conviva com ele. Expulsa-o pelo nome poderoso de Jesus Cristo. Não conviva com ele. Expulse-o pelo nome poderoso de Jesus Cristo. Quarta característica. O diabo expõe a vergonha às pessoas que ele usa. Já imaginou um homem ou uma mulher que o diabo usa para destruir a sua família ou emprego através do vício de bebedeira? Às vezes a pessoa bebe até não aguentar nada, cai e dorme na estrada. Às vezes até começa a fazer xixi ali mesmo. Quando as pessoas passam dizem, aquele é o marido da tia, é a esposa do tio. Às vezes vão para casa e avisam, vão lá buscar o tio ou a tia, caiu na estrada. Ai, que vergonha. Ou um filho ladrão, quando é apanhado, que vergonha para os pais e para a família. Quando começarem a melhorar a casa ou comprarem uma roupa nova, as pessoas dizem, é fruto de roubo. Satanás usou os fariseus para confrontar a Jesus e não tendo conseguido, envergonhado, procuraram um meio de matá-lo. Mateus 12, 14. O diabo expõe a vergonha às pessoas que usa. Quinta característica. O diabo é mestre em armadilhas e laços. A Bíblia nos diz em Mateus 12, 10 que havia naquele lugar onde Jesus estava um homem de mão ressequida. Então, com o objetivo de lhe acusar, perguntaram, é lícito curar no sábado? Uma pergunta armadilha. Satanás não tem poder. Ele usa manobras, laços, armadilhas. Efésios 6, 10 a 19. Fortaleça-te no Senhor para poder vencer as armadilhas do diabo. Para você não ter família, o diabo te deu um namorado, um marido Xuxa. A Xuxa entretém a criança, mas não pode tirar leite porque não tem. Mas a criança fica calada por muito tempo sem chorar por causa do engano da Xuxa. Um namorado Xuxa, um marido Xuxa, é um homem que não pensa no futuro, só quer estar consigo quando pode. De vez em quando brigam, fica um mês, mas volta. E você não consegue dizer, não te quero mais, não posso mais nesta vida, mesmo vendo que esta relação não te leva a sítio nenhum. Um homem que nunca te mostra onde é a sua casa. E na pior dos casos, este homem só está engravidado. E você na sua casa, você já vai no terceiro filho. É Xuxa isso.
É a armadilha do diabo para você morrer sem família e sem casamento. Às vezes Satanás te dá um amigo que você ouve mais do que os seus pais, mas esse amigo só te dá maus conselhos e você segue e cai sempre na derrota, no fracasso. Mas você não consegue sair dessa situação porque o seu entendimento está cego, de tal maneira que começa a odiar, a zangar com todas as pessoas que têm boas intenções para com você. A tua vida vai de mal a pior. Todos os dias estás a meter água, como se diz na gíria popular. Desperte, desperte, desperte. O diabo é mestre em usar armadilhas e laços. Sexta característica: o diabo é assassino. Ele assassina, ele mata a vida, mata a felicidade, mata o emprego, mata a família, ele mata sono, ele mata o seu dia. O diabo é mestre em matar. É por isso que João 10:10 nos diz que o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Expulse-o da sua vida pelo nome de Jesus. Sétima característica: o diabo é causador de doenças. Existem doenças normais, sim, mas também existem doenças causadas pelo diabo. Uma pessoa que está toda hora no hospital e nada acusa, só está a gastar dinheiro. Às vezes os médicos dizem que vão operar algo que não existe e depois de operar o problema continua. Uma vez o diabo causou um problema de constipação à minha madrinha. E quando eu estava orando por ela, o Espírito Santo me disse que não havia doença ali, que era a manifestação do diabo. Eu disse à minha madrinha: vamos orar, você não está doente, é diabo. Ela não quis me ouvir e foi ao hospital, e quando lhe deram remédio de constipação, queimou todos os pulmões e já não aguentava, e aventava-se a hipótese de operar os pulmões. Ela já estava a cair na cova da morte e perdeu tanto peso em pouco tempo. O médico disse que a operação dos pulmões era uma operação de risco e tinha 90% de probabilidade de não sair bem. Então corri para a casa dela de novo, ajuntei os filhos e oramos por ela. Aleluia! Não houve operação nem remédio. Ela já está melhor faz 5 anos. Jesus também trazia muitos enfermos que Jesus curava, mas muitas das vezes ele expulsava demônios e as pessoas ficavam curadas. Lembre-se do jovem epilético em Marcos 9, 17 a 27. Jesus expulsou o demônio. Jesus disse simplesmente: espírito imundo, eu te ordeno, saia dele e nunca mais volta. E o jovem caiu no chão como que morto, mas quando ele levantou-se dali, quando Jesus lhe deu a mão, aquele jovem não ficou mais doente. Estava doente, mas não era uma doença normal, era a manifestação do diabo, era a manifestação de espíritos malignos. Atenção, o diabo é causador de doença. Oitava característica: o diabo é caluniador com o objetivo de desanimar, de desencorajar. Em Mateus 12, 23, 24, encontramos os fariseus falando e acusando Jesus de expulsar demônios através do Belzebu, o rei dos demônios. Essas bocas tinham como objetivo desencorajar a Jesus, mas ele não deu espaço e continuou o seu foco. Não deu ouvido ao que as pessoas falavam. Ele não deu ouvido e continuou fazendo a obra do Pai. Continuou expulsando demônios, curando enfermos, ressuscitando os mortos. Meu irmão, minha irmã, não dê ouvido aos que as pessoas falam de ti. Não dê ouvido ao que as pessoas dizem de ti, do teu negócio, da tua casa ou de qualquer coisa. O diabo está usando essas pessoas só para te desviar do teu foco. O que as pessoas dizem não importa, senão o que você diz de ti mesmo e o que Jesus diz de você. As pessoas dizem: não vai dar certo, isso nunca aconteceu. Quem é que você já viu a conseguir isto? Na nossa família não há ninguém que já triunfou. Na nossa família não há ninguém que já doutorou, já estudou. Ignore tudo isso. Com Jesus você pode saltar muralhas e pisar uma tropa. Característica número 9.
o diabo é contra Jesus e espalha tudo. O grande objetivo, com tudo que você está passando, com tudo aquilo que você está a sofrer, é te tirar de Jesus. O diabo não está contra ti, mas está contra Jesus que está em ti, pois ele sabe que com Jesus você é imbatível. Por isso luta para que você não conheça a verdade, te conduz para igrejas que não te dão o verdadeiro Jesus, conduz-te para os profetas, para obreiros que não te dão o verdadeiro Jesus e só vão te cobrar cada oração que fazem para si em nome de propósitos. Mas nada está mudando na sua vida. Você já fez muitos propósitos, mas não há nada que está mudando na sua vida. Jesus disse, quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Mateus 12, versículo 30. A obra do diabo é espalhar as ovelhas de Deus. O diabo não pode produzir o bem, pois nunca teve o bem. Característica número 11. O diabo é dono de toda palavra frívola, palavra pesada, é patrono de todo o mal. A nossa linguagem deve ser doce, temperada com sal, para que saibamos responder aos homens como convém. O diabo não sabe falar bem, é rude e usa as pessoas rudes para nos atingirem, para nos derrubarem com palavras picantes e ofensas. Há pessoas que se gabam de falar mal. Eu não quero ser habituado. Digo só uma palavra e uma pessoa cai ali. Se soubesse que agindo assim está servindo ao diabo, as pessoas devem ser motivadas e não derrubadas, mesmo quando estão erradas. Pior, por cada palavra pesada, picante, que você tira da sua boca, você dará conta. Deus vai cobrar. Mateus 12, 34 a 36. Então peça a Deus para te dar graça de saber falar. Porque aquele criminoso que foi crucificado com Jesus, que disse, nós merecemos estar aqui, mas este não merece porque não fez nenhum pecado. Por saber falar, ele ganhou o céu imediatamente, porque Jesus lhe prometeu, certamente que hoje estarás comigo no paraíso. Por saber falar, aquele criminoso ganhou um passaporte imediato, ganhou um lugar no céu. Peça a Deus para lhe dar a graça de saber falar. Outra característica, o diabo tem hierarquia e atua em grupo. Os demônios estão bem organizados e têm um comando, cujo chefe é o próprio diabo. Efésios 6:12. Esta parte da Bíblia nos fala de principados, nos fala de potestade, nos fala de hostes espirituais do mal. Esses demônios atuam em grupo. Veja Mateus 12:45. Quer dizer que uma pessoa pode ser atacada por mais do que um demônio de uma só vez. Então revista-se do poder do alto para poder vencer a Satanás. Você precisa de Jesus. A última característica que nós temos é a seguinte: o diabo trabalha para limitar as pessoas. Limitar significa impedir, limitar significa barrar, limitar significa encarcerar. Tudo aquilo que a pessoa faz não prospera, a pessoa não consegue nada. Às vezes parece que alguma coisa vai dar certo, mas de forma inexplicável tudo volta para trás. Até parece que você tem as mãos ressequidas, que não podem produzir nada. Parece que você está sempre a bater numa dura pedra e não há nada que anda na sua volta. É a obra do diabo, porque o diabo trabalha para limitar as pessoas. O diabo trabalha para manter as pessoas no sofrimento, na escravidão. Receba Jesus e vença a limitação do diabo. Receba Jesus e começa a saltar muralhas. Começa a mudar de vida para uma vida abundante, para uma vida melhor. Meu irmão, minha irmã, as 12 características do diabo que detalhamos aqui representam as principais obras do diabo, que são 3, segundo João capítulo 10, versículo 10, que são roubar, matar e destruir. Estas são as obras do diabo. Ele entra na vida de uma pessoa para matar, para roubar, para destruir a pessoa. E depois de termos falado das 12 características do diabo, é tempo de falarmos das 7 estratégias que o diabo utiliza para poder derrubar uma pessoa.
E antes de falarmos das estratégias do diabo, é importante notar que o diabo é espírito. Ele não tem corpo e precisa de um corpo para realizar as suas obras. O diabo precisa de boca para falar. O diabo precisa de pés para andar. O diabo precisa de mãos para trabalhar. Então ele anda à procura de pessoas que podem usar. Diga, eu não. E passemos às 7 estratégias. Estratégia número 1. O diabo utiliza pessoas que têm algo que lhe atrai. Se você tem inveja, se você é uma pessoa que aloja rancor, que aloja nervos dentro do seu coração, então você é uma pessoa que o diabo quer para usar para destruir. Então o diabo vai usar a sua vida para você poder destruir outras pessoas. Estou dizendo que o diabo utiliza uma legalidade. Se dentro da sua vida não há nada, não há nenhum mal, então o diabo não tem como entrar na sua vida. Mas se você aloja o pecado e não foge do pecado, então o diabo tem legalidade para atuar, porque o diabo alimenta-se do mal. Fuja do mal, entrega o seu coração a Jesus para ser limpo e você vai derrotar o diabo. Entregar-se a Jesus já é a própria vitória. Estratégia número 2. O diabo usa a palavra de Deus para acusar. Para confundir principalmente os crentes, o diabo usa a palavra de Deus e faz milagres. Expulsa demônios, demônios expulsando demônios. A Bíblia nos diz que não é de admirar que o próprio diabo tente se transformar num anjo de luz. A Bíblia também nos diz que nos últimos dias haverão falsos profetas que farão da palavra de Deus um negócio. Enganarão a muitos, mas pelos seus frutos os conhecereis. Se você quer saber quem é o seu pastor, quem é o seu profeta, então procure saber como é que é a vida dele lá em casa. Procure saber como é que ele vive na sua casa. Ou quando ele não está na igreja, que tipo de vida leva, que tipo de comportamento leva. De contrário, você se anda atrás de milagres, se anda atrás de orações, você vai cair nas mãos dos falsos profetas, você vai cair nas mãos dos falsos homens de Deus, então você vai perder o céu, porque o diabo utiliza a palavra de Deus para confundir as pessoas. Então, examina tudo, como a palavra diz. E o ponto, o instrumento que você tem que usar para examinar tudo é a palavra. Tudo aquilo que está contra a palavra de Deus, então não vem de Deus. Todo milagre que não está de acordo com a palavra de Deus, não é um milagre que vem de Deus, é um milagre realizado pelos demônios. Tenha cuidado, tenha cuidado. O diabo engana muita gente através do sofrimento que as pessoas passam. Então vai criando milagres que não são milagres. Tenha cuidado. O verdadeiro milagre vem de Jesus e é a intervenção de Deus no mundo. A outra armadilha que podemos falar sobre ela hoje é: o diabo coloca armadilhas e laços para prender as suas vítimas. Geralmente o ponto fraco. Então, o seu ponto fraco, meu irmão, minha irmã, é a legalidade que o diabo vai usar para te derrubar. Então, se você conhece a sua fraqueza, então está dentro de uma vitória. Você está caminhando para a vitória. Qual é o seu ponto fraco? Se o seu ponto fraco é orgulho, você nunca saberá dizer me perdoe, estou errado. E com isso você terá problema de relacionamento. Se o seu ponto fraco é falta de perdão, então você vai guardar raiva, vai guardar rancor, vai guardar ódio no seu coração. E com isso você pode se tornar numa pessoa agressiva, numa pessoa intratável, numa pessoa difícil de amar e ser amada. Logo, uma pessoa infeliz. Se o seu ponto fraco é a língua, o diabo vai usar a sua língua para fazer de você uma pessoa não confiável. As pessoas terão sempre receio de falar consigo, porque sabem que tudo que falarem, você vai espalhar sem autorização. Os fariseus, sabendo que Jesus realizava obras de Deus, disseram: queremos ver de ti um sinal. Mateus 12:38. Como se os sinais fossem algo de cinema, mas não reconheceram que os sinais são a intervenção de Deus na terra e dependem da vontade de Deus.
mas Jesus não lhes deu espaço. Meu irmão, minha irmã, cale o seu ponto fraco e vença o inimigo. A outra estratégia que queremos falar rapidamente sobre ela é: o diabo ataca a mente para atingir o seu coração. O maior campo da batalha na sua vida ou na vida de uma pessoa é a mente, porque o diabo trabalha primeiro na mente e só depois consegue romper ou corromper o coração. Se você consegue derrubar o diabo na sua mente, então o seu coração nunca será corrompido pelo diabo. E é por essa razão que a Bíblia nos diz em Romanos 12, 1-2, não vos conformeis com este mundo, antes renovai-vos pela transformação da vossa mente, para que saibam qual é a boa e agradável é a vontade do Pai. Uma mente saudável, coração saudável. Como é que está a sua mente? Como é que são os seus pensamentos? A Bíblia nos diz em Filipenses 4:8, tudo que é bom, tudo que é do alto, tudo que tem uma virtude, nisso pensai. Lembra-se que quando os fariseus disseram a Jesus que expulsa demônios com o príncipe dos demônios Beelzebub, em Mateus 12:24, o objetivo era atingir a mente de Jesus, para melhor dominar o seu coração. Mas Jesus venceu o diabo na mente. Jesus não deixou o diabo conduzir a sua mente. Não deixa a sua mente ser contaminada. Expulse imediatamente o lixo da sua mente e defenda o seu coração. Não fique ocupado, preenchido com pensamentos do diabo, pensamentos de ofensas, pensamentos de injustiça, pensamentos de vingança, de ódio, de raiva. Ele te ocupa para você não ser alcançado pela graça. E se vocês são um casal que está brigando, parem um pouco para analisar por que estão a brigar. Qual é o problema? Um dia eu estava sentado na cadeira no meu serviço e o diabo veio e disse-me: a tua mulher não presta. Preste muita atenção, senão um dia vai chorar. Até porque está a trair-te. Cheguei em casa e disse à minha esposa: o diabo diz que você não presta, que tenho que me cuidar. E ela disse: o que é isso? O que é que você está a dizer? O diabo é mau. Hoje mesmo também veio ter comigo e me disse: o seu marido não te ama. Só está a fazer tempo a de achar a esposa perfeita para ele. Imagine, meu irmão, minha irmã, se a gente não conhecesse o diabo, se a gente não conhecesse as estratégias que o diabo usa para derrubar uma pessoa, era para lutarmos, ou começamos a nos comportar de modo errado um com o outro. O que o diabo vos disse para começarem a brigar? O que é que o diabo vos disse para começarem a brigar? O diabo ataca a mente e só depois consegue corromper o coração. Por isso que a palavra diz: filho meu, teme o seu coração. Entregue a sua mente ao controle do Espírito Santo e vai vencer o inimigo. A outra estratégia é o seguinte: o diabo estuda as suas vítimas. Satanás não tem pressa. Ele perde muito tempo, o tempo necessário para estudar as suas vítimas, porque ele não quer falhar no seu ataque. Se há um exemplo de paciência que podemos encontrar no mundo, é o diabo. Ele é um grande estratega, despende muito tempo para estudar as suas vítimas e lograr sucesso nas suas investidas. Não sabias? O diabo te estuda todos os dias. Ele não é onisciente. Ele apanha a informação através daquilo que nós falamos com a nossa boca. O que é que você está falando todos os dias com a sua boca? Há pessoas que não são reservadas, estão falando da sua vida com as amigas, com as pessoas na rua, com colegas de serviço. À medida que você está fazendo isso, você está dando informação ao diabo. Você está dando matéria que o diabo usa para te estudar e com isso poder te destruir. Presta atenção, cuide da sua boca e tudo aquilo que Deus está fazendo na sua vida, seja entre você e Deus. Outra estratégia: o diabo atua em grupo. Já explicamos essa estratégia. Os demônios andam em grupo para atacar uma pessoa. A última estratégia que nós queremos falar é que o diabo cria confusão na interpretação da palavra. Através desta confusão aqui, ele cria falsas doutrinas. Os fariseus tinham razão. No sábado, de acordo com a lei de Moisés,
Não devia se fazer nenhum trabalho, mas interpretaram mal esta lei, pois Deus nunca disse que não se podia fazer o bem no sábado. Não há um dia para se fazer o bem. Não há um dia de fazer o mal e dia de fazer o bem. Jesus disse: procurai a justiça, procurai a paz, esforçai-vos e empenhai-vos em consegui-la. Então, os fariseus sabiam que Deus proibia qualquer trabalho no sábado, mas interpretaram mal esta palavra, pensando que não podiam praticar a justiça no sábado. Esta confusão vem do diabo, da mesma maneira como temos hoje servos de Deus, homens de Deus, que interpretam mal a palavra para seu próprio benefício. E tudo quanto dizem não está de acordo com a palavra, mas para si que não conhece a palavra, parece soar bem. É por isso que a palavra diz em Oséias 4:6: o meu povo está perecendo, está morrendo por falta de conhecimento. Meu irmão, minha irmã, perca tempo a estudar a palavra de Deus. Perca tempo a ler a Bíblia para que você não seja enganado. Porque a palavra diz o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Meu irmão, minha irmã, hoje falamos das 12 características do diabo. Falamos também das 7 estratégias do diabo. No próximo programa, vamos trazer a discussão sobre quem é Jesus. É preciso saber quem é Jesus. Muitos sabem que Jesus é filho de Deus, Jesus é Deus, mas não é isso que lhe basta. Nós queremos trazer um conhecimento profundo que vai te levantar para uma outra dimensão espiritual. Então fique sintonizado sempre neste canal. Espero por si no próximo programa, quando falamos sobre quem é Jesus. Não se esqueça que o nosso tema é Jesus e diabo. Qual é a diferença? Então o último programa, que é depois do próximo, iremos trazer essas duas personagens na balança. Iremos trazer Jesus de um lado e o diabo do outro, e iremos pesar para que você saiba escolher a vida. Que Deus te abençoe. Fique com Deus. Não se esqueça de dar o seu like e de subscrever neste canal para continuar a receber os nossos subsídios espirituais. Seja abençoado em nome de Jesus. Amém. Siga a nossa página do Facebook e o nosso canal do YouTube Cristo Acolhedor. CEA TV, abrigo seguro.